Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou trabalhar aqui com equações diferenciais ordinárias que não são exatas, tá? A gente vinha trabalhando com equações desse tipo aqui e que eram exatas, tá? Como é que a gente descobria se uma equação diferencial, aqui no caso de primeira ordem, né? Se ela era exata ou não? Como é que a gente descobria? Bom, a gente fazia o seguinte, depois revise lá a teoria, mas na prática a gente simplesmente deriva essa expressão aqui que está multiplicando o dx com relação a y e verifica se ela é igual a essa expressão aqui, ó, derivada, que eu estou chamando de n de x e y, que é uma função, né, de x e y, derivada com relação a x, e verificava se isso era igual. Agora a gente vai trabalhar, ó, com o caso em que essas duas expressões aqui, essas duas funções, porque as derivadas também são funções aqui, derivo a função n com relação a y. Tem uma expressão, tem uma função. Derivo a função n com relação a x. Tem outra expressão, tem outra função. Se elas são iguais, a equação é exata. Se elas são diferentes, então a equação não é exata. E aí, o que a gente faz? Então é isso que a gente vai ver hoje. Essa teoria aqui de fatores integrantes. A gente vai procurar uma função u tal que, quando eu multiplicar essa função u por essa equação inicial, aí a equação vai se tornar exata. A gente vai ver dois casos iniciais hoje, nesse vídeo, e depois a gente vai ver um terceiro caso, tá? Bom, então estou procurando uma função u de x e y que, multiplicada pela equação original, me dê uma equação diferencial exata que eu sei resolver. Bom, então eu estou procurando uma função u tal que, veja só, u multiplicado por m vai dar a funçãozinha aqui de x e y que está multiplicando o dx. Essa função, né, que é a multiplicação de u e m, derivada com relação a y, tem que ser igual, para a minha equação ser exata, a derivada de u vezes n, né, que é a funçãozinha aqui que multiplica o dy, tem que ser igual, então, essa expressão aqui tem que ser igual a derivada de u vezes n com relação a x. Lembra? Era o que a gente fazia. Derivo o que estava multiplicando o dx com relação a y. Derivo o que está multiplicando o dy com relação a x. E aí verifico se é igual. Se for igual, é exata. Se não for igual, não é exata. Tá? Então aqui, ó, eu estou buscando uma função u que, quando multiplicar a minha equação original, eu vou ter logo então u vezes m, né? Não é mais só o n. U vezes m, derivado com relação a y, tem que ser igual a derivada de u vezes n com relação a x. E aí eu vou encontrar uma equação diferencial exata depois dessa multiplicação por u. Bom, o que significa isso aqui, essa igualdade? Vamos desenvolver aqui, ó, produto, né? Derivada do produto, como é que dá? Derivada do primeiro com relação a y vezes o segundo, n, mais o primeiro com relação, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, aqui está com relação a y. Mesma coisa do lado direito, veja só. Derivada do primeiro, del u a del x, vezes n vezes o segundo, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que é u, vezes a derivada do segundo. Estou aplicando a regra do produto aqui para as derivadas. No caso, estou com uma derivada parcial. Então, o primeiro vezes a derivada do segundo, u vezes del n del x. Maravilha! Vou usar aquela notação que a gente usou aqui, ó, para as derivadas parciais. U y, né, derivada de u com relação a y vezes n, mais u vezes a derivada de m com relação a y, my, igual a derivada de u com relação a x, ux vezes n, mais u vezes a derivada de n com relação a x, nx. Beleza? Então, olha só a equação que eu tenho. A partir dessa suposição que eu fiz aqui, que se multiplicarmos por u a equação original, eu vou encontrar uma equação exata. Veja só, para que isso aconteça, m vezes u de y menos n, passei para cá o n, ó,
menos NU de x tem que ser igual a menos o MY passa para cá, né? Menos U que multiplica MY menos, tá? Esse outro termo aqui, menos com menos mais, o N de x, né? Então, menos U que multiplica MY menos NX, tá? Então, essa é a equação que eu obtenho a partir dessa suposição, que multiplicando a equação original por um fator integrante aqui, o x e y, eu vou obter uma equação exata. Bom, o primeiro caso que nós vamos analisar é o caso em que u de x e y, esse fator que eu estou chamando de fator integrante, porque fator porque eu multiplico, tá? Integrante porque vocês vão ver que depois eu consigo, a partir da integral dele, essa equação exata. Olha só, u de x e y é uma função apenas de x. Se u é uma função apenas de x, essa derivada aqui com relação a y vai a zero. Então, sobra só o quê? Menos nu de x, uma derivada com relação a x, é igual a menos u, que multiplica my menos nx. Tá? Eu só consigo eliminar esse primeiro carinha aqui. Bom, veja só. Então, u de x é a derivada de u com relação a x. Só que eu estou no caso aqui, que eu estou supondo que u é função apenas de x. Então, u de x é uma derivada, eu não vou precisar nem usar mais o del, porque u é uma função apenas de x. Então, a derivada de u com relação a x, que é isso daqui, vai ser igual, menos com menos aqui, ó, cancela, cancela, fica mais. N eu vou passar dividindo, então du a dx igual a u, que multiplica my menos nx dividido pelo n. Tá? Agora, ó, veja que essa equaçãozinha aqui é separável. Então, du sobre u, tudo que depende de u aqui do lado esquerdo, igual a my menos nx dividido por n dx. Tá bom? Agora vejam só, u é uma função que só depende de x, nesse caso aqui, que eu estou supondo. E aqui ó, do lado esquerdo eu só tenho u. E daqui do lado esquerdo eu tenho essa expressão. Essa expressão aqui, ó, ela tem que ser uma função de x, então, necessariamente, para que eu tenha essa igualdade. Tá? De novo, u só depende de x. Tá? E daqui do lado esquerdo eu só tenho coisas que dependem de u. Então, aqui do lado esquerdo, do lado direito, para eu ter a igualdade, essa expressão aqui, ó, dx, só depende de x, então essa expressãozinha aqui tem que depender só de x. Então, essa é a conclusão a que eu chego. Veja só, deixa eu voltar aqui. My menos nx sobre n tem que ser uma função que eu estou nomeando aí, pode ser qualquer outro nome, mas eu estou nomeando como f de x. Beleza? Então, se isso for verdade, se isso acontecer, eu estou no caso 1, e aí, ó, voltando aqui, ó, integral de du sobre u, ln de u, mais uma constante que eu joguei para o outro lado, chamei aqui de C1. E aqui do lado direito eu fico com integral de isso aqui tudo, que eu chamei de f de x dx. Então, o meu fator integrante, a minha u, que só depende de x, vai ser igual, então, pego e elevado a ln de u, fico com u, e elevado a tudo isso aqui do lado direito, eu tenho e elevado a c1, que eu chamei de c2, e que multiplica e elevado à integral de f de x dx. Tá? Então, nesse caso 1, eu tenho que verificar se my menos nx sobre n é uma função apenas de x. E, nesse caso, a minha u de x vai ser essa expressãozinha aqui, c2, uma constante, né? E elevado à integral de f de x dx. Tá? Beleza? E o nosso caso 2? O caso 2 é o contrário, né? U de x e y é uma função apenas de y. Tá? Vou só relembrar aqui qual era a equaçãozinha que a gente havia chegado, porque nesse caso 2, ó, se u é uma função apenas de y, esse u de x aqui, ó, derivado de u com relação a x vai a zero. E aí eu vou obter mu de y igual a menos u, que multiplica my menos nx. De novo, vou trabalhar essa equação. Veja só o que eu obtenho.
U agora é uma função apenas de y, então isso aqui é igual a du a dy. Não tem mais o del, porque é uma função que depende de apenas uma única variável. E esse n eu passo dividindo. Eu vou ficar com o menos eu trouxe aqui para dentro, então fica nx menos ny sobre o n. Fazendo a separação, ó, du sobre u, do lado esquerdo, igual a nx menos my sobre m, que multiplica dy. De novo, se isso aqui só depende de y, desse lado aqui, essa expressão ela tem que ser dependente apenas de y. Então, no caso 2, eu vou verificar se n de x menos my sobre n é uma função apenas de y. Nesse caso, eu tenho, voltando aqui, ó, integro dos dois lados. Do lado esquerdo, eu obtenho ln de u, mais uma constante que eu passei para lá. Do lado direito, isso vai ser igual, então, à integral de f de y, que é essa expressão toda aqui, dy, mais uma constante. Tá? Então, a minha funçãozinha u de y, tá? Nesse caso 2, u só depende de y, vai ser igual, pegando aqui e elevado a ln de u, eu fico com u, né? E aqui do lado direito eu fico com e elevado a c1, que é uma constante 2, e que multiplica e elevado a f de y dy. Tá? Então, no caso 2, eu verifico se nx menos my sobre n é uma função apenas de y, e se for, aí meu fator integrante vai ser u de y, que é igual a c2 e elevado à integral da f de y. Tá? Vamos ver um exemplo? Sempre um exemplo é bom para a gente ficar mais claro, né? Para ficar mais claro esse conceito que a gente está trabalhando. Olha só, o exemplinho aí, o número 1, tá? Eu tenho uma equação diferencial que já está na forma que eu queria ali, né? Veja só, o meu m é menos 2xy mais x. E o meu n é só o número 1, né? É a função constante u. Bom, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente verifica se a equação é exata, tá? Assim, antes, se você quiser tentar fazer com que ela seja separável, bom, aqui eu acho que não dá, tá? Aparentemente não dá. Então a gente parte para aquela técnica de resolução de equações diferenciais exatas. Mas para isso a equação tem que ser exata. Então, m, né, a derivada de m com relação a y, tá? my, tem que ser igual à derivada de n com relação a x. Bom, qual que é a derivada de m com relação a y? Menos 2xy mais x é o meu m. Então, a derivada disso com relação a y, veja. Com relação a y, aqui eu tenho menos 2x é uma constante. Repito aqui. Derivada de y com relação a y é 1. E aqui o x é uma constante. Para a derivação em y eu tenho 0. Então, fico com aqui menos 2x. O meu n de x, bom, o meu n é 1. Então, a derivada de 1 com relação a x é 0. Então, my é diferente de nx. Estou no caso que a gente está trabalhando aqui agora, no vídeo de hoje, que my é diferente de nx. Então, a minha equação ela não é exata. Tá? Bom, o que eu faço então? Eu vou verificar se eu caio no caso 1. Qual que é o caso 1? Veja só para a gente relembrar. Vou voltar aqui, ó. No caso 1, my menos nx sobre n é uma função apenas de x. Bom, deixa eu verificar isso então. Vamos voltar lá. My menos nx sobre n é igual. My é menos 2x, menos nx é 0. Isso sobre n é 1, é uma função apenas de x. Olha só, que legal. Estou no caso 1 então. Tá? Bom, no caso 1, o que eu faço? Eu encontro a minha u de x como sendo uma constante que multiplica e elevado à integral dessa funçãozinha de x aqui que eu encontrei, que é menos 2x. Então, a integral de menos 2x, vejam só, eu obtenho aqui e elevado a menos 2 que multiplica x² sobre 2, mais uma constante,
e elevado a essa constante eu chamei de C2, né? E elevado a essa constante vezes C1 eu chamei de C2, embuti tudo numa constante só, e aqui eu fico com e elevado a menos 2, que multiplica x² sobre 2, corta, corta, eu fico com C2 e elevado a menos x². Maravilha, então agora eu multiplico a minha equação original por esse fator integrante, então eu fico com C2 e elevado a menos x², que multiplica menos 2xy mais x, dx, mais C2 e elevado a menos x², que multiplica dy, tá? Isso vai ser igual a 0. Bom, a constante aqui está multiplicando toda a equação, tá? Então eu cancelo, C2. E elevado, eu fico só com e elevado a menos x², que multiplica menos 2xy mais x, que multiplica dx, e aqui que multiplica dy é e elevado a menos x². Tá? Bom, vou verificar se isso é exato, tá? Se eu acertei aqui na procura pelo meu fator integrante. Então, a derivada com relação a y do que multiplica x aqui, ó, dx, vai ser igual a... Bom, a derivada de tudo isso aqui com relação a y é... Isso aqui ó, só depende de x, então vai ser uma constante, elevado a menos x². Aqui dentro, ó, o que eu tenho? Uma função de x, fica 0. E aqui eu tenho menos 2x que multiplica y. Derivada de y com relação a y é 1. Então eu fico só com menos 2x. Então eu obtenho e elevado a menos x², que multiplica menos 2x. E agora eu faço a derivada com relação a x do que multiplica o dy, que é e elevado a menos x². Bom, isso derivado com relação a x é e elevado a menos x², regra da cadeia, menos 2x. Olha só, é igual. Então, eu acertei de fato quando eu multiplico a minha equação original por u de x, que eu procurei dessa forma, eu encontro uma equação exata. E é essa daqui, e essa aqui então eu vou resolver por aquela técnica de resolução de equações diferenciais exatas. Como é que era a técnica mesmo? Só lembrando, ó, eu vou procurar uma função g de x e y, tá? Uma função de x e y, que quando eu derivar, ó, definição de uma funçãozinha aqui g que depende de x e de y, tá? O diferencial dela, ou o que a gente chama de diferencial total, é a derivada de g com relação a x que multiplica dx, mais a derivada de g com relação a y que multiplica dy. Tá? Se isso aqui está igualado a zero, tá? Se essa expressão toda aqui do diferencial total desculpa, tá igualado a zero, que é o que eu tenho ali, alguma coisa que multiplica dx mais alguma coisa que multiplica dy igual a zero. Tá? Isso aqui é o diferencial total. Então, quando eu integrar dos dois lados, ó, integral de um diferencial de g vai ser a própria g, e a integral de zero, integral de zero é uma constante, né? Na verdade, assim, se eu tenho para a gente entender melhor, a derivada de uma função, né? A derivada de uma função g, diferencial dela está dando zero, então essa função é uma constante. Tá? Então eu vou procurar uma função g, tal que ela represente aqui um diferencial total, e aí a resolução da minha equação vai ser igualar g a uma constante. Tá? Se ficou alguma dúvida, a gente fez aqui rapidamente a revisão, só voltar lá nos vídeos anteriores em que a gente fala de resolução de diferenciais, de equações diferenciais exatas. Bom, quem que é o meu del g a del x? Bom, voltando aqui, ó, eu vou partir dessa equação, então meu del g a del x, se eu considerar isso aqui tudo como diferencial total, vai ser o que multiplica dx, é e elevado a menos x², e multiplica menos 2xy mais x. E o meu del g com relação a y vai ser e elevado a menos x². Foi só isso que eu escrevi aqui. Eu posso, então, usar essa expressão ou essa aqui para encontrar a minha g, tá? Eu vou usar essa aqui, ó, que está parecendo mais simples, tá? Então, a minha g de xy é a integral de
del g del y, que é e elevado a menos x quadrado, integrando em dy, tá? Isso aqui vai ser igual a e elevado a menos x quadrado, integrando em y, eu tenho y, mais uma constante, mas aqui essa minha constante, na verdade, é com relação a y, tá? Então, não vai ser simplesmente uma constante, vai ser uma função, pode ser no final das contas uma constante, tá? Mas é uma função de x, porque quando eu derivo uma função de x com relação a y, eu encaro ela como uma constante, tá? Então, eu não posso descartar o fato de que eu posso encontrar aqui ou uma constante ou uma função de x, tá? Isso aí aparece lá no cálculo 2, quando a gente trabalha com funções de mais de uma variável. Bom, eu encontrei essa expressão aqui para g. Só que eu tenho que encontrar agora quem que é essa funçãozinha de x aqui. Já eu agora... Lembra que a gente chamou alguma outra coisa de f de x? Aqui já é uma outra coisa, tá? Uma outra funçãozinha. O que eu estou procurando agora é uma função f de x que somada com e elevado a menos x quadrado vezes y dê uma função g de x, e depois eu vou igualar aqui a uma constante que vai ser a solução da minha equação diferencial exata, tá? Bom, vamos derivar isso aqui que eu encontrei, ó, essa expressãozinha, com relação a x, tá? Por quê? Porque isso vai ter que ser igual a isso aqui, ó. A derivada de g que eu estou encontrando aqui com relação a x vai ter que ser igual a essa expressão aqui que eu já tenho para a derivada de g com relação a x. Então, eu tenho aqui, ó, derivada de g com relação a x, partindo aqui dessa expressão para g, é igual a, bom, y é uma constante, tá? Então, vai ficar aqui. E isso aqui, derivado com relação a x, ó, e elevado a menos x quadrado, regra da cadeia, vezes menos 2x. Mais a derivada, o f' de x, né? Uma derivada de f com relação a x. Como f só depende de x, eu usei a notação linha, tá? Vou igualar isso aqui, ó, a essa expressãozinha aqui. Tem que ser igual. E elevado a menos x quadrado, que multiplica menos 2xy mais f' de x, tem que ser igual a e elevado a menos x quadrado, que multiplica menos 2xy mais x. Bom, veja só, essa partezinha aqui eu tenho dos dois lados, tá? Agora, essa outra parte aqui, ó, e elevado a menos x quadrado, que multiplica x, eu não tenho. Então, meu f de linha x é igual a essa função aqui, ó, e elevado a menos x quadrado, que multiplica x. Então, f, basta integrar, né? df a dx é igual a isso. Então, passo o dx para lá, integro dos dois lados. Então, o df vai ficar f de x, igual a integral de e elevado a menos x quadrado x dx. Bom, o que eu faço aqui? Eu vou fazer uma substituição de variáveis. Vou chamar menos x quadrado de z, tá? Então, dz vai ser menos 2x dx. E olha só, x dx eu tenho aqui, ó. Então, x dx eu vou isolar aqui, ó, vai ser igual a menos dz sobre 2. Então, quando eu for aqui na integração, ó, f de x vai ser integral de elevado ao que eu chamei de z, né? Menos x quadrado eu chamei de z. E aqui, ó, x dx é igual a menos dz sobre 2. Então, menos dz sobre 2. E isso, ó, e elevado a z integrado em dz, eu sei integrar, tá? Esse menos meio vai ser uma constante, posso colocar para fora da integral. E a integral da exponencial vai ser e elevado a z. Como eu estou numa integração indefinida, sobra uma constante aqui, mais C3. Tá? Voltando à substituição que eu fiz, ó, z igual a menos x quadrado, então a f de x é igual a menos meio de e elevado a z, que é menos x quadrado, mais uma constante C3. Ufa, encontrei a minha g de xy, que é e elevado a menos x quadrado, que multiplica y, mais a funçãozinha f de x, que eu encontrei como sendo menos meio de e elevado a menos x quadrado, mais C3. A resolução da equação diferencial, então, vai ser a minha g de xy, que multiplica a minha g de xy igual a uma constante que eu chamei de C4. Então, trabalhando aqui, ó, e elevado a menos x quadrado y menos meio de e elevado a menos x quadrado vai ser igual a
C4 menos C3, chamei de C5. E então, no caso aqui eu poderia deixar implicitamente, mas veja que é fácil que eu isolar y, então eu faço isso. Eu vou multiplicar toda a minha equação por e elevado a mais x quadrado. Eu fico então com y igual a C5, que multiplica e elevado a x quadrado. E daqui eu vou ter menos meio, passando para lá mais meio. Então a minha função y, que eu estava procurando, solução da minha equação, que eu transformei em exata, e solução da minha equação original, que não era exata, vai ser uma constante que multiplica e elevado a x quadrado mais meio. Se eu tivesse aqui no problema, né, essa aqui é a minha y de x, né, se eu tivesse um valor inicial para minha y de x, eu conseguiria encontrar essa constante C5. Como eu não tenho, eu tenho um conjunto de funções, tá, em que y vai obedecer a essa equação original que eu tinha. Tá? Essa equaçãozinha aqui, ó, só voltando, vocês podem conferir depois. Se vocês fizerem menos 2x, que multiplica y, mais x, e aqui ó, você pode dividir aqui por dx, então eu fico com essa expressão, mais dy dx, tá? Faço uma derivada de y com relação a x, somando com menos 2x vezes a y, a função y que eu encontrei, mais x, vocês vão encontrar zero. Tá? Isso vai ser a solução, então, para a minha equação diferencial original. Belezinha? Bom, espero que vocês tenham gostado. Só voltando aqui a função, a resposta para o exercício, né, para esse exemplo. Veja que a gente está aumentando cada vez mais, né, o número de conceitos, né, a teoria, e é assim mesmo, né? Em matemática a gente parte ali de um conjunto básico ali de teoria, vai acrescentando e vai conseguindo resolver cada vez mais problemas. Tá? Espero que vocês tenham gostado, então, se gostaram, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, né, o nosso canal com outras pessoas que vocês achem que possam estar precisando desse conteúdo, para que a gente cresça e possa levar esse conteúdo para mais pessoas e leve mais pessoas aí a estudar melhor, né, a resolver mais problemas aí de cálculo 3. Só uma coisa que eu me lembrei aqui, eu tinha aberto aqui um documento que é um formulário do Exame Unificado de Física, tá? Em que aparecem expressões bem semelhantes aqui, ó, diferenciais totais aqui, ó, tá vendo? Aqui no fundo, ó, você está com uma diferencial, essa aqui é a primeira lei, né? Primeira lei da termodinâmica. Essa daqui, ó, veja, a derivada total da energia interna, essa aqui a gente tem que comentar um pouquinho mais, tá? Mas veja aqui, ó, a derivada total da energia interna é igual a temperatura que multiplica uma variação da entropia, menos P, uma variação do volume, mais o potencial μ aqui, é o potencial químico, isso, vezes dN, onde N é o número de partículas, se eu me lembro bem, né? Então, em termodinâmica e mecânica estatística, depois a gente pode abordar esse assunto, eu vou ter que fazer uma revisãozinha aqui, que eu não tô, se eu não me engano é o potencial químico, tá? Esse μ aqui. Vejam que aparecem, né, diferenciais totais e depois, ó, vejam, trabalhando aqui várias equações desse tipo que a gente está vendo, a gente vai derivando expressões aqui, ó, que são as derivadas parciais, de t com relação a v, né? Então, de t com relação a v, se você faz s e n constantes, você vai encontrando todas essas relações. Não precisaria nem estar aqui no formulário, mas ajuda, né, para você não ter que derivar tudo na hora, né, de fazer ali o exame unificado. E outra coisa, né, se você conhece a teoria aqui, isso vai facilitar para você a teoria de equações diferenciais, tá? Isso vai facilitar você o entendimento aqui de termodinâmica e mecânica estatística, tá? Só um exemplo aí de como aplicar isso para a física, tá? E sem contar para outros problemas aí de engenharia. É isso aí por hoje e bora estudar, galera.